Quando você começa a apresentar para os outros uma coisa que você não é, né? É, Um comportamento que você não tem, um pensamento que na verdade não é seu, o que acontece é que você começa a estimular a aproximação de pessoas que buscam esse falso William, esse falso Marcos, que na verdade não existe. Então, por isso que muitas vezes chega um determinado momento que essas amizades não dão certo, porque a gente não consegue fingir o tempo inteiro quem nós somos. Então, quando aparece aqueles que estavam em busca daquele William falsificado, né? Aquele William do Paraguai, como diz a galera por aí, ele não está lá. Ele não está lá. Então as pessoas se afastam. Isso é o grande barato da autenticidade. Mas que também, William, aprender a ser autêntico e identificar as vantagens disso também depende do córtex pré-frontal. Também uhum. depende dessa áreazinha aqui. Por isso que isso acontece geralmente, esse sentimento, essa segurança em relação a pensar que, cara, não estou nem aí porque os caras vão pensar de mim, entendeu? É claro, eu não posso fazer uma afronta social, eu não posso fugir ao contexto que a sociedade exige de comportamento, por exemplo. Uhum. Tem um básico que você precisa respeitar, mas a questão de você se preocupar, né, que aquele cara não vai com a tua cara, que eu não vou agradar esse ou aquele, cara, isso só acontece a partir dos 25 anos de idade, porque por causa dessa maturidade cognitiva que a gente desenvolve. Aliás, isso é uma habilidade metacognitiva. Sim, essa questão da segurança que o professor falou, pô, em tudo que a gente acaba fazendo de atitude, até de falar, a gente acaba sendo muito seguro, porque a gente é autêntico, não preciso inventar uma história ou ser uma outra pessoa para uma determinada situação. A não ser que eu fosse um artista, né? Aí tudo bem, né? Aí na hora que eu fosse trabalhar, eu seria uma outra personalidade. Mas a questão é essa, né, professor? A gente sempre ser muito autêntico. E aí é o que leva nós à nossa segunda verdade que a gente tem aqui, que é bem parecida com essa, que é a maioria das pessoas está nem aí para você. A maioria Foi das pessoas aquilo, não está nem aí para você, né, professor? exatamente foi aquilo que a gente comentou agora, a questão Sim. de que as pessoas, na realidade, a gente tem sempre esse sentimento de que tem alguém olhando para você. Que quando eu sair na rua de um determinado jeito, alguém vai olhar para você e vai dizer: Meu Deus, mas a chance disso acontecer é muito pequena. Quem vai fazer isso com você? Quem? São aqueles que estão à sua volta ali mesmo, direto. Seu pai, sua mãe, por exemplo, meu pai, quando me vê, né, ele fala assim, né, vai fazer essa barba, rapaz. Meu pai fala, vai fazer essa barba, tira isso, deixa só o bigode. Aí a minha mãe fala, para com isso, Antônio, deixa ele, tá bem feitinho, tá bonitinho. Aí ele, então, é a observação de quem? De quem realmente faria diferença na minha vida? Faz. Só que eu já tenho maturidade para olhar para o meu pai e dizer: Ah, pai, tô bonitinho, tá legal, pô, acabou. Entende? Mas a grande maioria das pessoas que eu saio na rua aqui, olha, aqui em volta de casa, talvez, nesse momento tem ali umas 100 pessoas. Se eu sair, cara, é 99,9% de chance de que as pessoas vão falar alguma coisa da minha barba, do meu cabelo, da minha roupa. Sim. Entende? Isso significa que, cara, por incrível que pareça, as pessoas não estão nem aí para mim, meu, tá entendendo? Essa é a questão, E a questão cara. é, e se ela te julga, professor, ela julga para si mesma, ela não vai falar para ti, pô, tua barba tá feia, ou teu cabelo tá não sei o que, ela vai olhar assim para ti. Coitado desse menino. E vai Isso, mas ela pensar. não vai falar para ti, pois é, isso que é a questão, né? É a gente fazer essa separação. Mas o que me dói muito, professor, é ouvir, assim, sabe? Meu, olha lá a roupa daquela pessoa, olha lá, para que fazer aquilo? Mas, tipo, se fosse uma atitude, pô, se ela jogou um lixo, se ela, sei lá, brigou, fez alguma coisa assim, sabe? Aí tudo bem. Eu não sei se é porque eu fui criado assim, e aí hoje eu não suporto mais, sabe? Eu até ouço, assim, eu fico calado, mas não comento, entendeu? Mas eu já Mas vi isso, tá? Eu é, já vi isso. Eu já vi isso, já ouvi falarem de roupa, já ouvi falar de situação e com criança, tá? E é igual, é, sim, é igual adulto fofoca. falando da criança, a criança praticamente na frente, escutando três adultos, tá? Não vou nem falar gênero, porque aí fica Sim. mais complicado, né? Mas três adultos falando, por exemplo, da situação social daquela menina que estava ali na frente ali. Pensa na cabeça da menina, né? Recebendo essas Cara, informações. eu fiquei olhando assim, aí eu fiz um gesto para uma delas, como quem diz, pô, a criança tá aqui,
Ela não tá lá. E, cara, tipo, 9, 10 anos, você acha que não escuta? Escuta, com Você acha que certeza. não entende? Então, assim, existem pessoas, William, que são educadas assim, que são educadas a observar, que são educadas a falar e que têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro reduzida, que é uma das características da empatia. Aquilo que eu falei para você, você olha, bom, tá assim é porque tem algum motivo a princípio, né? Então, você vê, por exemplo, algumas pessoas que às vezes estão pedindo no semáforo. E tem gente ali que realmente precisa pedir, porque Sim, naquele momento está vivenciando uma situação difícil. Só que tem pessoas ali que não precisam estar ali. A gente já viu isso várias vezes aí em documentários, em televisão, já vimos isso várias vezes, que pessoas que não precisam, simplesmente se habituaram a fazer isso, não por necessidade. sim. E no final, as pessoas entram e saem, ninguém comenta nada, alguns participam, ajudam e outros não. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas, elas não estão olhando para você. Por mais que aquelas pessoas mais, vamos dizer assim, observadoras e tal, mas é difícil que alguma pessoa que realmente possa mudar a sua vida esteja preocupada e olhando para você o tempo inteiro. Uhum. É bem isso, professor. Até aqui, agora, a gente já falou duas verdades, né? A primeira foi, para o pessoal relembrar aqui, sempre vai ter gente que não vai com a sua cara, e a maioria das pessoas estarem aí para você. Agora, professor, a gente vai falar. Essa aqui também é uma verdade bem, bem forte, ó. Você vai parar de valorizar as coisas mais importantes da sua vida. O que eu quero dizer com isso, né? É aquela dor, aquela famosa dor do arrependimento, professor. Quando a gente para e fala assim, putz, no meu caso, por exemplo, meu pai foi tirado de mim, assim, do dia para a noite, né? E aí a gente começa a bater aquele arrependimento, putz, por que que eu não amei mais ele? Por que que eu não saí mais com ele? Por que que eu não abracei mais com ele? Então, eu acho que essa dor, né, eu aprendi, né? Aprendi com a vida veio e me tirou. Claro que eu tive bons momentos, com certeza, e ele me proporcionou isso, né, de sempre estar ali comigo ativo, mas a gente sempre fica com aquela sensação, putz, por que que eu não aproveitei mais? Né, eu lembro que meu pai sempre me ligava quando saía na sexta-feira, para a festinha, era sexta, sábado, domingo, Sim. saía à noite, quando eu estava nos meus 18 anos, ele me ligava toda vez à noite, no meio da balada, sempre, sempre. Aí ele perguntava assim, ó, a tua mãe tá pedindo para tu vir para casa. Ah, No tá, não era começo, ele. no começo eu acreditava, depois eu vi que Ah, não era. Aí eu já ficava direto na balada, porque eu sabia que era ele que estava preocupado comigo. E naquela sim. época, todos os meus amigos perguntavam, todo mundo lembra dessa situação, que meu pai sempre me ligava. E aí Ah, hoje eu falo, putz, por que, que ele não me liga mais, né? Tipo, aquela sensação de caramba, olha o tanto que ele fazia por mim da preocupação, e que eu não entendia antes, entendeu? Então, pô, essa questão de você vai parar de valorizar as coisas mais importantes da sua vida é verdade, porque o que acontece? O nosso cérebro, né, professor, se adapta. Então a gente sempre tem se contato ali adapta. com os pais, com as É, esposas, enfim, e a gente não dá, às vezes, o valor necessário. Né? A gente é. não beija direito, não sai com os filhos, não abraça, as coisas. Tudo que é constante, né? Tudo que é Oi? constante, todo estímulo que é constante, que tem a mesma intensidade, a mesma frequência, existe uma tendência muito grande ao cérebro se adaptar. Nosso cérebro vai se acostumar.